As linguagens livres de contexto são classificadas como tipo 2 segundo a hierarquia de Chomsky. Elas são linguagens com maior poder computacional do que linguagens regulares, e menor poder do que linguagens sensíveis ao contexto e de estrutura de frase. O mecanismo gerador de uma LLC é denominado gramática livre de contexto, que é definida como uma quádrupla, sendo V o conjunto de variáveis, sigma o conjunto de símbolos terminais, R o conjunto de regras de produção e S é a variável de partida. O conjunto R de regras deve ter a seguinte forma, que, de modo geral, significa que a variável de substituição, da esquerda, deve ser um único símbolo do conjunto das variáveis, podendo ser derivada em um elemento do fecho da união de variáveis e símbolos terminais. As LLCs também são conhecidas como linguagens de duplo balanceamento, ou bloco estruturadas, pois permitem que hajam recursões internas a símbolos de início e fim. Considere a linguagem L1. Nela, é possível manter o mesmo número de símbolos uns no início e fim da sentença. A gramática G1 é uma gramática geradora para L1, possuindo duas regras de produção. Considere agora a cadeia 11011, que pertence a L1. A derivação de G1 para gerar a referida cadeia ocorre da seguinte forma. S deriva em 1S1, que deriva em 11S11, que deriva em 110A11, que deriva em 110 lambda 11, que é 11011. Os mecanismos reconhecedores das LLCs são autômatos de pilha. Informalmente, ele pode ser visto como essa arquitetura. Nele, uma fita contém símbolos da cadeia de entrada, que são lidos por uma unidade de controle. Baseado na função de transição e no símbolo lido, a unidade manipula o registrador que armazena o estado corrente do autômato e a pilha, que contém seus próprios símbolos. Os autômatos a pilha são categorizados em determinísticos e não determinísticos. Essa segunda categoria possui maior poder computacional. Por exemplo, a linguagem que contém apenas os palíndromos pares pode ser reconhecida por APs não deterministas, mas não por APs deterministas. Eles também apresentam variação quanto ao critério de parada, sendo por pilha vazia estado final somente, ou pilha vazia somente. Encontra-se também, na literatura, APs que utilizam para marcação um símbolo de fundo da pilha. Formalmente, um AP determinístico é definido como uma sextupla, na qual E é o conjunto finito de estados, sigma é o alfabeto de entrada, gama é o alfabeto da pilha, delta é a função de transição, sendo uma função parcial dos estados, produto cartesiano, alfabeto de entrada unido com lambda, produto cartesiano, alfabeto de pilha, união com lambda, mapeando nos estados. Produto cartesiano, alfabeto de pilha, sem transições compatíveis. I é o estado inicial, sendo I pertencente aos estados. E F são os estados de aceitação, sendo F contido igual ao conjunto de estados. A definição formal de um AP não determinístico é semelhante à do determinístico, com as seguintes alterações. A função de transição é uma função parcial dos estados, produto cartesiano, alfabeto de entrada, união com lambda. Produto cartesiano, alfabeto da pilha, união com lambda. Mapeando em D, onde D é constituído pelos subconjuntos finitos dos estados. Produto cartesiano, alfabeto de entrada. I é o conjunto de estados iniciais, sendo I contido igual aos estados. Considere novamente a linguagem L1. Esse é o diagrama de estados de um AP que a reconhece por pilha vazia e estado final. Ele possui três estados, Q0, Q1 e Q2, sendo Q0 estado inicial e Q1 e Q2 estados finais. O AP possui também 9 transições. Vamos realizar o processamento da cadeia 11011, pertencente a L1. Inicialmente, a pilha está vazia e o estado atual é Q0. O primeiro símbolo lido é o 1. É então aplicada a transição, resultando no mesmo estado Q0 e sendo escrito A na pilha. O próximo símbolo é outro 1. A transição aplicada resulta ainda no estado Q0,
e é escrito mais um A na pilha. Continuando, é lido o símbolo 0. A transição aplicada resulta na mudança para o estado Q1, e mantém-se a pilha como está. O próximo símbolo é o 1. A transição resulta na mudança para o estado Q2 e desempilha-se um A. Por fim, lê-se o último símbolo 1. A transição mantém o estado Q2 e desempilha-se um A. Não havendo mais símbolos a ler, e como a pilha está vazia e o estado é final, a cadeia é aceita. As LLCs possuem aplicações em diversas áreas. Inicialmente, foram aplicadas no estudo de linguagens naturais, como uma forma de entender o relacionamento de termos linguísticos. Vamos tomar a língua inglesa, por exemplo, em que suas regras gramaticais correspondem às produções de uma gramática geradora. Nesse fragmento, temos regras para a formação de sentenças e alguns de seus componentes, como artigos, substantivos, verbos e preposições. Aplicando essas regras, é possível gerar sentenças, como por exemplo, The boy sees a flower. Computacionalmente, as LLCs são amplamente estudadas e utilizadas desde a década de 60, na área de compiladores para implementação de parsers, que são funções que criam árvores de análise para o código-fonte de um determinado algoritmo. O GCC, que é um compilador de código aberto para a linguagem de programação C, disponibiliza as funções de parser implementadas em seu código em sua página do GitHub. As linguagens de marcação, como o HTML e o XML, também são um exemplo de aplicação de LLCs no meio computacional. Como exemplo, considere o seguinte bloco de código HTML com o conteúdo de uma lista de músicas. Como o código possui tags de abertura e fechamento, que caracterizam balanceamento, os interpretadores da linguagem utilizam-se de mecanismos reconhecedores de LLCs para validar o código-fonte desenvolvido. Autômatos com e sem fundo de pilha. A definição padrão de autômatos de pilha não inclui nenhum tipo de marcação de final de pilha, ficando a cargo do seu programador incluí-lo caso necessário. Tal marcação permitiria que o autômato possa detectar quando a pilha torne-se vazia. É interessante lembrar que a inclusão dessa marcação não altera o poder de reconhecimento do autômato, já que seu papel poderia ser feito por um símbolo qualquer da pilha. Considere, por exemplo, a linguagem L formada por todas as palavras do alfabeto 0 e 1, que possuem a mesma quantidade de zeros e uns. O reconhecimento de tal linguagem poderia ser feito por esse autômato determinístico. Notando-se que o símbolo F é incluído logo no começo da pilha e é usado para levar o autômato ao estado de aceitação quando a pilha torna-se vazia. Se estivéssemos usando um autômato não determinístico para reconhecer a linguagem L, não precisaríamos usar um caractere especial para a marcação do fundo de pilha. O autômato conseguiria adivinhar quando a pilha torna-se vazia e faria a transição de retorno para o estado de aceitação. Autômatos com símbolos especiais na palavra. Trataremos agora da inclusão de símbolos especiais que normalmente não seriam inclusos na linguagem que estamos tentando reconhecer. Usaremos esses símbolos para alterar as palavras que estamos tentando reconhecer, de modo que possamos mais facilmente processá-las. Vamos mostrar como símbolos especiais de palavras funcionam com o seguinte exemplo. Considere a linguagem L, formada por todas as palavras do alfabeto 0 e 1, tal que a palavra é idêntica à sua reversa. Ou seja, L é composta por todos os palíndromos do alfabeto 0 e 1. Nesse caso, um autômato de pilha determinístico não seria capaz de determinar onde o centro da palavra estaria. E assim, não poderia determinar se a segunda metade da palavra lida é idêntica à sua primeira metade na ordem reversa. Podemos, no entanto, alterar a definição da linguagem para incluir símbolos extras que marquem para o autômato onde o centro da palavra estaria. Agora, com esse delimitador, podemos construir o seguinte autômato determinístico, que guarda, na pilha, todos os símbolos lidos na primeira metade da palavra e os desempilha ao ler a segunda metade. A linguagem L1 apresenta-se então como uma alternativa válida para reconhecer palíndromos formados sobre o alfabeto 0 e 1. Trocando um pouco da rigidez perdida ao incluir-se os delimitadores na palavra lida,
mas ganhando a possibilidade de reconhecer a palavra usando um autômato de pilha determinístico. Fecho transitivo e reflexivo do AP. Agora, vamos entender melhor como funciona a função de transição do autômato à pilha. Ela é responsável por determinar qual o próximo estado que o AP deve assumir e o que irá acontecer com o topo da pilha. É por meio da aplicação de uma função de transição que o AP consegue se mover de uma configuração para outra. Uma configuração de um AP é dada por uma tripla, composta pelo estado corrente, cadeia da fita a ser processada e conteúdo da pilha com início do topo em alfa. Se o AP está na configuração estado corrente S, próximo caractere a ser lido Azinho e topo da pilha Azão, e existe a transição estado S com Azinho, Azão, que leva ao estado T e coloca gama no topo da pilha, então o AP move-se para a configuração estado T, cadeia Y, pilha com topo em gama. E esse movimento é denotado da seguinte forma. Ao realizar-se uma movimentação em AP, não vamos mais utilizar o símbolo de transição estendida como nos autômatos finitos. Vamos utilizar esse símbolo que parece uma letra deitada. Isso é necessário porque podem haver computações que não terminam e é preciso saber o conteúdo da pilha, além dos estados atingidos. Essa movimentação que vimos anteriormente ocorre em um passo e isso é possível se o símbolo a ser lido pertence ao alfabeto, Azão está no topo da pilha e pertence ao alfabeto da pilha. Após a transição, Azão foi consumido, retirado da pilha. E na sequência, adicionamos Gama, que é agora o novo topo. A transição deve pertencer ao conjunto de transições do autômato. Um asterisco no T deitado apresenta o fecho reflexivo e transitivo da relação, significando que a derivação ocorre em 0 ou mais passos consecutivos. Uma configuração C' é derivável em 0 ou mais passos de C, C. A partir de C, é possível chegar em um C', movimentando-se pelas configurações do AP por meio das transições. Se o valor da transição para uma determinada configuração for vazio, o AP para. O autômato a seguir reconhece a linguagem L igual a x, pertence a B asterisco, tal que a quantidade de A's é igual à quantidade de B's. Vamos realizar a computação da palavra AB. Nesse autômato, temos o C como fundo de pilha. Então, para reconhecer o símbolo A, usamos a transição Azinho, Czão para Azão, Czão, fazendo com que Azão seja empilhado na pilha. Agora, para reconhecer o Bzinho, vamos utilizar a transição Bzinho, Azão, Lambda. Realizando esse movimento, desempilhamos o Azão. Reconhecemos o próximo símbolo, que é um Azinho. Novamente, pela transição Azinho, Czão, Azão, Czão, empilhando o A na pilha. De forma semelhante ao que já aconteceu, vamos desempilhar o Azão e reconhecer o Bzinho. Agora, lemos um símbolo vazio. Como temos ainda o Czão na pilha, a computação não terminou. Retiramos o Czão da pilha por meio da transição lambda, Czão, lambda. Esses foram os passos para a computação dessa palavra. Como terminou a transição com toda a palavra lida e pilha vazia, essa cadeia foi aceita. É possível escrever todo esse processamento utilizando o fecho reflexivo e transitivo. Nesse caso, foram utilizados 5 passos para sair dessa transição e chegar nessa. A linguagem aceita por um AP é composta de todas as palavras reconhecidas por ele. Quando um AP é reconhecido apenas por pilha vazia, podemos defini-lo sem o conjunto de estados finais. A linguagem aceita por um autômato a pilha determinístico é definida como LM igual a A, um W que pertence ao alfabeto, tal que, partindo do estado inicial em 0 ou mais movimentos, é possível chegar a um estado onde toda a palavra foi consumida e a pilha está vazia. É importante lembrar que esse estado deve pertencer ao conjunto de estados do autômato. Agora, se temos um APD que reconhece por pilha vazia e estado final, além do conjunto dos finais voltar à definição,
o estado da última configuração deve, agora, pertencer ao conjunto dos finais. E o que muda se for não determinístico? Se for um APN, que reconhece apenas por pilha vazia, precisamos adicionar na definição que o estado da primeira configuração deve ser inicial, pois na versão não determinística podemos ter um conjunto de estados iniciais. E o APN por pilha vazia e estado final precisa da mesma modificação, ou seja, é necessário informar que o estado da configuração inicial deve pertencer ao conjunto dos estados iniciais do autômato. Vamos voltar num exemplo em que a linguagem deve ter quantidade de A's e B's iguais. Se tentarmos reconhecer apenas o símbolo A, vamos ter a primeira movimentação que reconhece o A e adiciona Azão na pilha. E na sequência, já vamos ler o símbolo vazio. Como não temos mais transições possíveis, o AP para. Na última configuração, o estado pertence ao conjunto de estados. Toda a palavra foi lida, porém a pilha não está vazia, então não é aceito. Agora, se a palavra lida fosse AB, então teríamos mais os movimentos de ler o B e desempilhar o Azão, e depois, ler o vazio e desempilhar o Czão. Agora, na última configuração, temos que o estado pertence ao conjunto de estados, toda a palavra foi lida e a pilha está vazia, fazendo com que a cadeia AB seja aceita.